Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa, plena quinta-feira, estamos aqui, pois é. A gente vai tentar colocar um vídeo a mais na semana, não sei como isso vai ficar no nosso cronograma, mas tentaremos. Então toda segunda-feira tem vídeo aqui meio-dia e toda quinta-feira a gente vai tentar também soltar um vídeo meio-dia pra vocês almoçarem com a gente, falando de livros. Maravilhoso. Pois bem, pra inaugurar essa quinta-feira, eu tô aqui no meu cantinho de trabalho, então eu vou começar a trabalhar daqui uns 20 minutos. E eu queria gravar esse vídeo antes, pra gente poder já dar a largada. Eu vou fazer uma tag, porque eu adoro fazer tag, vocês sabem. Eu já criei um monte aqui, inclusive. Tem uma playlist, se eu não me engano, com todas as tags que a gente já fez. Essa daqui eu vi no canal da Hannah de Paiva, mas a original é da Thaís Giannini. Então eu vou deixar tudo linkado aí embaixo. Eu adoro descobrir canais novos aqui no YouTube, principalmente canais pequenos que estão aí, como a gente, né? Que estão correndo atrás do seu, que estão postando sobre livros, eu adoro. Então, vai lá e conheçam o canal delas, elas são muito boas. E a Thaís fez essa tag, que é um livro que, basicamente. Aí ela criou aqui várias categorias e a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, são categorias bem simples e diretas. Algumas eu acho que a gente pode conversar um pouco mais, outras vão ser bem, né, tiro livre, assim. Por exemplo, primeiro, um livro superestimado, A Biblioteca da Meia-Noite. Não vou explicar mais do que isso, porque eu acho que o discurso em torno desse livro já veio bastante, né? É ruim, é bem ruim. Mas, ou pelo menos pra mim foi bem ruim, acho que é melhor dizer assim, né? E não acho que a gente não precisa se estender muito. Um livro subestimado. E aqui eu vou colocar um livro que saiu há mais ou menos uns 100 anos. Quando ele saiu, ele não foi subestimado. Mas agora eu ouço poucas pessoas falando dele. E eu acho que vale uma leitura nos tempos que a gente vive, que é O Não Vai Acontecer Aqui, do Sinclair Lewis. E a história de história dos Estados Unidos, né? E aí estão em época de eleição. E um dos candidatos é abertamente fascista. E todo o plano de governo dele é abertamente fascista. E ele é eleito. E a gente acompanha um jornalista que está olhando tudo isso, né, analisando todas essas questões e se sentindo cada vez mais maluco, porque ele acha que o país perdeu a noção, até o candidato ser eleito. Eu acho que, para os nossos tempos atuais, é um livro, primeiro, muito atual, muito mais do que a gente poderia imaginar, para um livro escrito, se eu não me engano, em 36, mas eu acho que o Sinclair Lewis também escreve de uma forma que é muito universal, né? Apesar de falar bem dos Estados Unidos, a gente pode aplicar para outros lugares. Um livro famoso que você não achou tudo isso. Eu coloquei o Verity da Colin Hoover, eu fiz o meu ranking aí das minhas leituras do ano até agora, né? Que eu ranquei meus livros como divas pop, minhas leituras como divas pop. E o Verity foi o mais próximo, talvez, que eu cheguei, ou um dos mais próximos que eu cheguei de dar zero pra um livro esse ano, assim. Eu achei ruim, mas no sentido de ser completamente previsível, assim. Quem lê muito suspense, thrillers e tal, eu acho que a gente acaba pegando alguns motes, né, que são meio clássicos nesses livros. E aí, basicamente, ela usou todos eles. Basicamente foi isso. Um clássico que eu respeito, mas eu não gostei muito. Eu coloquei o Morro dos Ventos Vivantes, que eu li em um vlog, aqui, eu comentei com vocês. Eu tinha conhecimento da primeira parte do livro, pouco conhecimento da segunda parte do livro, porque os fãs parecem que focam realmente na primeira parte. Mas eu confesso que eu achei bom, o famoso gostei, mas não amei. Eu gostei do livro, achei a ambientação incrível, mas eu acho que é muito mais um livro de terror do que um livro de romance, tá? Pra mim, tudo ali é horrível. Qualquer situação ali era terrível. Um livro com um personagem que todo mundo ama, mas você não suporta. Eu não tenho muito isso de focos em personagens, assim. Talvez. Talvez a Bella de Crepúsculo. Eu não sei se todo mundo ama ela, porque ela é chata também, né? Então não sei. Um livro terminado na força do ódio. Eu coloquei O Belo Mundo Onde Você Está, da Sally Rooney. Esse foi o primeiro livro que eu li da Sally Rooney. Eu já li mais um, que foi o Pessoas Normais. E eu não me dei bem com nenhum deles, assim. Eu não sei se a Sally Rooney é uma autora pra mim. Eu ouço muito falar dela, eu já li muita coisa sobre ela. E eu li esses dois livros dela. Tem mais um, eu acho que é Conversas Entre Amigos, que eu não li ainda. Mas eu não sei se eu consigo me conectar com a escrita da autora. Eu acho uma coisa meio jovem, que só fala do próprio umbigo. Esse Belo Mundo Onde Você Está, eu lembro que uma coisa que me incomodou muito é que tinha uma pessoa ali trabalhando com imigrantes e no meio da situação toda do Brexit na Inglaterra, né? Então, é muito, muito doido que pouquíssimo se falava sobre como o Brexit iria influenciar ou iria afetar
os imigrantes, né? Então é como se a gente estivesse ali só vendo como essas pessoas vivem a vida, mas pouquíssimo sobre como elas afetam o mundo. Não sei. Eu vou ler o outro dela e talvez eu tenha um pouco mais de talvez eu, sei lá, veja de outra forma, não sei. Até agora, pelo menos, Sally Rooney não foi pra mim. Abandonado sem culpa. Eu não costumo abandonar livro, é muito raro. Mas eu costumo abandonar série. Então, digamos que eu leio o primeiro livro de uma série e aí não achei tudo isso, ou não me conectei muito com a série, eu simplesmente paro de ler a série e aí eu, sem culpa real, tranquilamente. E dessa aqui eu coloquei a série Vilão, da V.E. Schwab, que é uma autora jovem, né, uma autora de livros jovens, e eu li o primeiro livro dessa série, e aí eu já não tava muito no clima de ler literatura jovem, então eu falei, cara, não é pra mim, realmente, acho que eu não sou o público, eu não tô mais na fase de ler esse tipo de livro, e aí eu deixei pra lá. Mas eu comentei aqui, há algum pouco tempo, eu acho, de um outro livro da V. Schwab que eu li, que acho que foi o primeiro livro adulto dela, que foi A Vida Invisível de Ed La Rue, que eu li. Eu gostei bastante. Assim, ela é uma boa autora. E eu acho que se ela continuar nessa linha, nessa toada de livros adultos, eu acho que ela tem grande chance aí de entrar na minha lista de leitoras que eu acompanho, sabe? De autoras que eu acompanho. Abandonado com culpa. Aí aqui, quando eu falo com culpa, são livros que eu abandonei, mas que eu vou voltar a eles em algum momento. E nesse caso aqui foi o Decameron, do Boccaccio. Esse livro eu parei de ler, eu acho que faz... Foi quando a gente tirou o nosso tempo aqui do YouTube. Eu e o Caio, a gente vinha numa toada de fazer muito vídeo, a gente tava fazendo muita coisa, o podcast. Acho que a gente já tem aqui mais de 300 vídeos, eu não sei se vocês já olharam todo o nosso catálogo. A gente tem muita coisa publicada já desde 2018. E a gente entrou num burnout, assim, fudido. A gente tava lidando com um monte de coisa na vida pessoal, ele do lado de lá, eu do lado de cá, coisas no trabalho também. E aí a gente decidiu dar um tempo do canal. E a gente tava no meio da leitura de Decameron, que era o nosso livro do mês. Não sei se vocês lembram, quem tá aqui há algum tempo vai lembrar, a gente fazia um livro por mês que a gente lia junto, e aí vinha aqui e fazia um episódio, um vídeo falando desse livro. E aí, quando a gente decidiu dar um tempo, eu parei de ler o livro. E eu confesso que eu não voltei a ele ainda. E muito porque eu tava numa fase pessoal um pouco difícil na época, lidando com algumas coisas de família e tudo mais, e aí o livro meio que ficou, não sei, parece que fica marcado, né? Então, eu vou voltar a ler, óbvio, Decameron é um clássico que eu acho que todo mundo precisa ler, a gente chegou a ler, sei lá, acho que eu li umas 100 páginas, eu estava gostando, mas ainda não voltei a ele, então voltarei um dia. Um livro que você gostou, mas tem vergonha de admitir. Eu não tenho muito isso não, tá? Se eu gosto do livro, eu gosto do livro. E se outra pessoa achar ruim, tudo bem. Eu acho que faz parte, até porque cada um tem o seu interesse numa leitura, cada um tem a sua própria leitura do livro, cada um tem a sua experiência com o livro. Então eu não tenho muito isso. Se eu gostei de algo, eu não tenho muita vergonha de falar que eu gostei não, tá? Um livro que você mudou completamente de opinião. E eu fiquei pensando muito nisso e eu acho que nenhum me fez mudar completamente de opinião. E aqui, em parte, eu acho que é porque eu não sou uma grande releitora. Eu gosto de ler muita coisa diferente. Eu comentei no meu livro dos rankings que eu gosto de ler muito autor que eu nunca li antes, livros que eu nunca li antes, então assim, eu não releio muita coisa. Eu releio algumas coisas, mas não muita coisa. Então é muito difícil eu reler um livro várias e várias e várias vezes e aí ter uma experiência completamente diferente. Eu ainda não passei por isso. Um livro que você indica, mas avisando que não é pra todo mundo. E aqui eu coloquei Babel, da R.F. Kuang, que até agora foi uma das minhas melhores leituras do ano, mas eu também comentei lá no meu ranking que eu entendo quem não gostou do livro. E eu entendo quem achou o tom do livro, né, que explica muita coisa, que ele aponta, né, o dedo pra muita coisa, achou talvez um pouco pesado, né, a mão pesada, a mão da autora nesse sentido. Eu entendo isso, com certeza, mas eu ainda assim achei um bom livro. Um livro que você acha que seria melhor se fosse mais curto. E aqui também foi uma das minhas melhores leituras do ano, que é Doppelganger, da Naomi Klein. Eu adorei esse livro, me fez pensar um monte de coisa, mas ele acaba sendo em alguns momentos um pouquinho repetitivo. Ele dá um pouco de volta, assim, que talvez eu acho que a gente podia ter focado um pouquinho mais. Mas ainda assim é um grande livro da Naomi Klein sobre a vida na internet, sobre como as nossas personalidades se refletem na internet e são refletidas de volta pra gente, né? É uma coisa muito doida. Um livro que você leu em um dia. Eu fiz aqui, eu tenho mais de um vídeo sobre livros que eu li em um dia, e recentemente eu fiz os 5 livros em 5 dias úteis, e o meu preferido daquela lista toda foi o Parque Industrial, da Pagu, que apesar de ter muitos defeitos, eu acho que é um livro, a gente até comentei isso no vídeo, e nos comentários também, eu troquei uns comentários ali, falando, é um livro, dá pra ver que é uma autora jovem, dá pra ver que é uma autora não muito experiente, tanto na escrita quanto na vida.
Porque a forma como ela escreve é simples, mas é muito direta. Mas os romances, por exemplo, são incrivelmente simplistas. Então, dá pra ver que é uma pessoa que não passou por não teve muita experiência pra esse tipo de coisa. E ainda assim, eu gostei do livro. Eu tenho um carinho muito grande pelo livro. E é curioso, mas é o que é, né? Um livro que te fez chorar copiosamente. E esse aqui eu coloquei A Menina que Roubava Livros. Porque eu lembro distintamente da seguinte cena. Voltando do trabalho, tipo 8 horas da noite, no busão, lotado. Sentada lá no fundão, lendo. E comecei a chorar no final do livro. Eu tava no final do livro, eu comecei a chorar copiosamente. E aí uma senhora me olhou e me deu um lencinho, assim, um lencinho de papel, sabe? E aí eu toda vez que eu lembro dessa história eu dou risada, porque eu fico pensando o que ela pensou que eu estava lendo. Eu sempre penso isso. E era a menina que roubava livros. Um livro que você ainda não leu, mas quero muito ler. Todos os livros, né? Eu tenho uma estante, eu já comentei com vocês aqui, que eu tenho uma estante de livros não lidos. Eu quero ter na minha estante sempre mais livros não lidos do que lidos. Neste momento, que eu posso dizer pra vocês, eu estou lendo Nevada para um outro projetinho que eu tô trazendo aqui pro canal, que tá muito divertido, vai sair em breve. É um jogo pelas minhas estantes que eu tô me divertindo muito fazendo. E aí eu tô lendo Nevada, da Imogen Bini, que fala de uma mulher trans. Então conta a vida dessa mulher. Eu tô no começo ainda, mas estamos indo. E é isso, essa é a tag. Bonitinha, né? Fofinha, pra falar de livros. Não é muito bom? Respondam a tag, vou deixar todas as perguntas aí embaixo. Respondam, me contem também alguns livros que marcaram vocês. Vão lá conhecer o canal da Hannah e da Thaís. E espero nos vermos também às quintas por aqui. E curta, compartilhe, comente, né? A gente tá tentando chegar a 1.500 seguidores até o final do ano. Não sei se a gente vai conseguir, mas tamo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.